Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa ser edificado, possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento e também crescer espiritualmente para ter uma vida que agrade ao Senhor. Bom, antes de começarmos nosso vídeo, eu gostaria de pedir que você pegue um caderno, pegue uma caneta, que você possa estar anotando os textos que forem expostos ao longo do nosso estudo, que você possa também estar anotando as coisas que te chamarem a atenção, e espero que depois, né, posteriormente, você verifique se os textos estão dentro de seus devidos contextos, se o ensinamento ele é consistente, se ele realmente ele soma com sua vida, e como a gente tem dito, ouça de tudo, retenha aquilo que for bom para a sua vida. Não somente aqui, mas em tudo aquilo que você vier consumir. Seja pela internet, seja ao vivo, né, num culto, numa ministração, em qualquer lugar, esteja atento e sempre absorva aquilo que for bom para a sua vida. Amém? Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração, porque tudo que começa com oração vai bem, e nós queremos que esse vídeo, esse tempo de estudo também vá bem para a glória do nosso Deus. Vamos consagrar o tempo ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e agradecer ao teu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar estudando a tua palavra, te agradecer, Senhor, pelo fato de poder lançar uma boa semente no coração das pessoas. Espero que o Senhor use conforme a tua vontade para estar alcançando, Senhor, as pessoas que necessitam de ouvir a mensagem que vai ser explicada hoje e que realmente essa mensagem venha trazer edificação, venha trazer direção, venha trazer alinhamento para as vidas, de forma que elas possam andar de maneira digna e reta diante do Senhor. Entra com a tua providência em todas as nossas necessidades, prepara o nosso coração para que possamos receber a tua palavra. É no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá, vamos ler a Bíblia. O texto que foi escolhido para hoje é Mateus, capítulo 21, versículo 28 até o 32. E o nosso tema é obediência, arrependimento e fé. Amém? Então vamos começar lendo. Nosso primeiro texto aqui vai ler os três primeiros versículos, né, do 28 até o 30, que vai dizer o seguinte: E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando seu primeiro, lhe disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Mas depois, arrependido, foi. Então vamos dar uma paradinha aqui. Aqui nós vemos aqui Jesus ele explicando uma parábola, né, fazendo uma comparação, contando uma história onde o homem ele tinha dois filhos, né, e eles eram donos de uma vinha, por sinal. E ali ele chegou para o primeiro filho e falou: Olha, hoje você vai trabalhar na vinha. E para o segundo ele falou a mesma coisa. Só que o primeiro ele teve uma ação. Ele falou: Não, pode deixar, pai, eu vou, deixa comigo, né? Estou parafraseando, claro. Eu estou indo, né? Só que na hora que o pai se virou, ele pegou e não foi, né? Ele simplesmente não obedeceu e não cumpriu aquilo que ele tinha acordado. Então a gente vê aqui nessa primeira situação aquela pessoa que muitas vezes ela quer agradar as outras pessoas, mas não está disposta a fazer aquilo que é necessário. Às vezes tem a palavra correta, o discurso correto, mas não a atitude, a ação correta, né? E a nossa vida ela tem que ser bem alinhada nesse propósito. Tanto as nossas palavras como também as nossas ações, elas têm que formar um conjunto que expressem realmente que nossa vida está sendo transformada, que a nossa vida está na presença de Deus e que ela realmente está andando de acordo com a vontade de Deus. Não pode haver uma discrepância entre a nossa palavra e o nosso discurso, né? Entre a nossa palavra e as nossas ações, melhor falando. Então isso é muito importante que nós tenhamos no nosso coração, que a nossa vida ela tem que andar de uma reta só. E muitas vezes isso é fruto de um coração não transformado, né? Um coração que às vezes é desejoso somente de viver de aparência, um coração que é desejoso somente de ter ali a boa impressão da vida das pessoas, mas que nos bastidores da nossa vida a gente, né, querendo agradar a homens, a gente acaba não cumprindo o propósito principal, que é agradar a Deus, né? Que é ter uma vida reta, uma vida digna, uma palavra certa, uma palavra que seja sim, sim e não, não, né? Aquilo que nós nos comprometemos a fazer, a gente vai lá e faz.
e espero que realmente a gente possa ter essa transformação sobre a nossa vida. Então, o primeiro menino, ele não agiu debaixo da obediência, ele só falou da boca para fora, né? Ele só quis realmente obedecer. E uma das coisas que nós temos que tomar cuidado, principalmente no nosso relacionamento com Deus, é que muitas vezes a gente se compromete a algumas coisas, né? Falando, Senhor, hoje eu vou começar a partir de hoje a orar todos os dias, né? A partir de hoje eu não vou mais cometer esse pecado, não vou mais cometer essa falha. A partir de hoje eu estou assumindo um compromisso com o Senhor que eu vou fazer, né, a tua vontade, que eu vou fazer aquilo que é necessário. Mas, de repente, aquilo está sendo somente uma atitude da boca para fora, né? Está sendo somente, às vezes, até uma boa intenção, mas que na prática carece realmente de uma transformação interior. O que Deus ele se agrada é que, primeiramente, nós tenhamos uma mudança interna no nosso coração, que realmente a gente tenha aquele desejo que venha lá do fundo do interior, lá do fundo do nosso interior, para que ele realmente se expresse através não somente das nossas palavras, mas principalmente através da nossa prática. Porque muitas vezes a nossa prática ela nem vai ser, vai ter antes palavras falando, né? A gente faz. A gente não precisa falar aquilo que nós vamos fazer, mas simplesmente nós fazemos porque aquilo é o certo e aquilo que nós temos a convicção de estar agradando a Deus. Então, esse é um ponto importante, né? Que a nossa palavra ela esteja alinhada com as nossas ações e que quando nós estivermos estudando a palavra, começarmos a conhecer o caminho do Senhor, conhecer aquilo que nós devemos fazer, que a gente efetivamente faça, né? É aquilo que muitas vezes fale menos e faça mais. É aquela questão, a gente não precisa ficar falando, alardeando, mas simplesmente a gente vai e muda a nossa atitude, muda a nossa ação, porque isso vai sim agradar a Deus, né? Não vamos precisar falando e nos comprometendo a coisas que muitas vezes nós não temos a vontade de fazer. Já o segundo menino, ele nos ensina o seguinte, né? Ele fala que quando o pai dele falou para ele trabalhar na vida, ele falou, pai, eu não quero, não tô afim não. E o pai não falou mais nada, ele simplesmente foi embora, né? Não ficou ali insistindo, não, tem que ir, porque você é folgado, coisa e tal, não. Ele deu a direção, deu a ordem, mas a partir da negativa do menino, ele, vida que segue, né? Não quer ir, tudo bem, não vai. Mas depois o menino, pensando melhor, ele foi e se arrependeu daquilo que tinha falado o pai dele. E aí ele foi trabalhar na vinha. Então, quer dizer, esse menino, embora ele não tivesse a vontade de fazer, embora ele tivesse declarado que não ia fazer, o que ele fez? Ele viu que existia uma necessidade, viu que ele poderia atender aquela necessidade e foi lá e fez o que o pai estava ordenando para que ele fizesse. Então, ele acabou obedecendo, mesmo sem vontade. E às vezes na nossa vida vai ser assim. Obedecer a Deus, nem sempre a gente vai ter vontade. Às vezes, a vontade de Deus ela vai estar muito bem alinhada com a nossa vontade. Então vai ser muito prazeroso, porque nós estamos com vontade de fazer, nós temos aquela intenção de já fazer aquele plano, aquele projeto que nós tínhamos em mente, e como ele está debaixo da vontade de Deus, une-se o útil ao agradável, né? Então a gente acaba indo fazer com boa vontade. Mas, porém, existem momentos em que haverá um confronto, né? Um confronto daquilo que nós queremos com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Às vezes nós estamos seguindo um caminho que talvez até mesmo seja tortuoso, né? Seja um caminho ali que nós não temos a consciência de estar fora ali do propósito de Deus, fora ali dos conceitos da palavra, mas vem o confronto, vem a situação ali nos mostrando, olha, esse caminho que você está andando, ele está errado. Esse caminho que você está andando não é um caminho bom para a sua vida, né? Você está contrário à palavra de Deus, você tem que ir na direção oposta. E aí, quando há esse conflito de interesses, muitas vezes a gente vai ter essa reação, pai, eu não quero fazer isso, né? Não quero ter que largar o meu estilo de vida, não quero ter que largar os meus prazeres, não quero ter que largar as situações que estão me beneficiando, mas de repente aquela situação que nós estamos vivendo, ela está contrária à palavra de Deus. Então é importante que nós tenhamos esse alinhamento. Quando há um confronto entre a nossa vontade e a vontade de Deus, o certo é que nós escolhamos a vontade de Deus, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável para nós. Se nós permanecermos no mau caminho, se nós quisermos, né, atender o nosso próprio desejo, mais para frente a gente vai começar a colher fruto de desobediência. Ou seja, as coisas vão começar a dar errada, os projetos não vão funcionar, vamos ter perdas, né, tanto financeiras quanto de saúde, como perdas de relacionamentos, perdas em todos os níveis, em todos os sentidos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Andar no caminho da desobediência é uma coisa ruim,
Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que nós sabemos o que temos que fazer, a partir do momento que nós sabemos o que temos que realizar diante de Deus e não fazemos, aí a gente já entrou no pecado e Deus ele vai começar a permitir as consequências sobre a nossa vida. Então, esse é um ponto importante aí para a gente estar meditando, para a gente estar analisando, para que tenhamos vidas retas diante do Senhor. Então, esse menino ele não queria fazer, mas depois ele foi e cumpriu o propósito, depois ele foi e cumpriu o chamado para a vida dele. Então, esse é o ponto importante. Obedecer sempre é melhor do que sacrificar. Um exemplo que nós temos na Bíblia, que a gente pode ver, é Saul, o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul, ele foi chamado do Senhor para reinar Israel, foi o primeiro rei de Israel. Ele foi chamado, ele recebeu a unção, ele recebeu a capacitação, o Espírito Santo veio sobre a vida dele e ele andou com Deus, né? Ele conquistou até algumas vitórias, teve ali um mover sobrenatural sobre a sua vida e andou por um período de tempo na presença de Deus. Só que ele acabou terminando a vida em derrota, né? Ao contrário de Davi, que também teve o mesmo privilégio. Foi chamado, recebeu unção, capacitação, o Espírito Santo veio sobre a vida dele, só que ele terminou a vida em vitória. Ele terminou uma situação ali, em uma situação vitoriosa. E os dois, ambos durante a trajetória, ambos pecaram. Só que houve uma mudança, uma situação muito diferente entre a atitude de Saul e a atitude de Davi. Saul, por exemplo, ele desobedecia deliberadamente ao Senhor. O Senhor ordenava ele e falava, não, eu acho melhor que é fazer assim, o povo não está se agradando de estar esperando, eu achei melhor que trazer o melhor das ovelhas para ofertar ao Senhor. Então ele sempre tinha uma desculpa, sempre tinha alguma situação para desobedecer. E aquilo acabou afastando a presença de Deus da vida dele e ele acabou ali terminando a vida em derrota. Já Davi é ao contrário. Davi, ele andou na presença de Deus, teve vitória, teve o mover de Deus. Ele até cometeu um pecado, se nós vamos ver, ele foi maior do que Saul, ele adulterou, mandou matar o esposo da mulher e teve toda uma situação ali. Mas, porém, Davi ele tinha um porém. Quando ele era confrontado com relação ao erro, com relação às coisas erradas que ele fez, ele admitia o seu erro, ele se arrependia do seu erro e mudava a trajetória da vida dele. Ele deixava o erro de lado e passava a acertar, passava a se voltar para o caminho do Senhor. Então, a vida dos dois não foi perfeita, os dois erraram. Só que a atitude de Saul era errar e dar desculpa, né? Ele não se arrependia, ele não tinha ali o retorno, ele não queria se voltar para o Senhor. Na verdade, ele se achava certo, né? Que ele via a consequência, batia aquele remorso por conta das palavras duras que ele recebia, mas porém não tinha intenção de mudança. Já Davi não. Davi, quando ele foi confrontado, ele admitiu o erro dele, ele sofreu a consequência assim de todo o erro dele, teve uma consequência, mas porém ele alinhou a sua vida e depois que ele pagou esse período ali da consequência, ele viveu em vitória na presença do Senhor, porque ele andou de acordo com a vontade dele. Então é isso que nós temos que atrair para a nossa vida, né? A obediência. É obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer a direção que ele dá para as nossas vidas e, né, esperar que realmente o fruto da obediência ela venha sobre nós, porque a obediência sempre vai gerar bênção. Esse é um ponto importante. E agora, a segunda parte aqui para nós estarmos finalizando vai dizer o seguinte: qual dos dois fez a vontade do Pai? Verso 31. Disseram, o segundo, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar neles. Olha que interessante, né? Aqui Jesus está falando ali para a liderança religiosa de Israel, né? O pessoal ali que conhecia bem a Bíblia, né? Que eram muito respeitados ali no meio do povo, eram pessoas ali que eram tidas com grande conhecimento de Bíblia, etc. Só que a grande questão é essa, né? O conhecimento bíblico, você ter títulos, você ter cargos religiosos, né? Você ter uma vida religiosa, isso não vai te trazer salvação, isso não vai fazer com que você seja agradável a Deus. O que vai fazer
fazer com que você seja agradável a Deus é você ter aliança com Jesus, é andar de acordo com aquilo que Ele está direcionando, daquilo que Ele está falando para nós fazermos, como nós vimos agora há pouco, andar em obediência e ter essa mudança de vida, ter essa situação, crer na palavra de Deus e aplicar essa palavra à sua vida, que esse é o ponto que vai fazer a diferença. Então a gente vê líderes religiosos que de repente ouviram a João Batista, ouviu ali a pregação dele, ouviu a chamada para o arrependimento, a chamada para uma mudança de vida, mas como eles pensaram, não, nós estamos bem, nós temos ali a nossa nós temos a nossa vida, nós conhecemos a palavra, nós somos líderes, somos sacerdotes, escribas, etc. Imagina, né? Arrepender-se para quê? Não temos pecado. Então, quer dizer, eles desacreditaram da palavra de João, rejeitaram a palavra de João e seguiram a vida como sempre foram. Porém, né, as meretrizes, que são as prostitutas, né, e os publicanos, que seriam os cobradores de impostos ali, judeus que cobravam impostos dos próprios judeus, porque o povo de Israel estava debaixo da liderança ali do Império Romano, né, que era a nação que imperava sobre a terra naquele momento. Então, o que acontecia, né? Esses cobradores de impostos, esses publicanos, eles eram tidos como traidores de Israel, pessoas ali extremamente pecadoras, que tinham traído o povo, traído Deus, né? Então, eles tinham esse rótulo sobre a vida deles. Então, prostitutas, né, e grandes pecadores, né, os publicanos, os traidores da nação, eles estavam todos ali afastados de Deus. Mas quando eles ouviram a mensagem de João Batista, o que eles tiveram como atitude? Realmente, a gente está errado, né? A nossa vida está torta, a nossa vida é uma vida ali que desagrada a Deus. Então, eles se arrependeram e quiseram realmente mudança de vida, quiseram se voltar para o Senhor e aceitaram a mensagem de João Batista para eles terem essa mudança de vida. Então, a gente percebe o seguinte: primeiro de tudo, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos aquilo que está sendo pregado, até mesmo quando nós estamos lendo a Bíblia, a primeira coisa que tem que despertar no nosso coração é a fé. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando eu estou lendo essa palavra, quando eu estou aqui, né, analisando, estudando, procurando entender com o coração aberto, à medida que eu vou aprendendo aquilo que deve ser feito, à medida que eu vou aprendendo sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, à medida que eu vou aprendendo sobre o que é ter uma vida cristã, o que é ter uma vida que agrada a Deus, aquilo vai começando a entrar no meu coração e vai começar a despertar a fé. Eu acreditar que aquele é o melhor caminho, acreditar que essa palavra é verdadeira, que as coisas que estão descritas aqui aconteceram e que realmente Deus pode me transformar, Ele pode me mudar. E a partir do momento que eu creio, que eu tenho fé na palavra de Deus, isso vai ter um efeito positivo sobre a minha vida que vai trazer transformação, vai trazer mudança, vai trazer a presença de Deus para a minha vida e eu vou conseguir ter uma vida que agrada a Ele. Então, esse é o ponto principal, né? Que a gente precisa ter fé. A fé, ela vai ser ali o nosso motor, o nosso impulso para que nós possamos nos mover no sobrenatural e para que nós tenhamos uma vida ali também sobrenatural que possa agradar ao Senhor da melhor forma. Então, esse é o ponto principal. Os fariseus, né? As pessoas ali que eram as lideranças religiosas, não receberam a palavra com fé. Então, ao ouvir, a palavra não teve efeito na vida deles. Mas as prostitutas, os publicanos, né, que eram considerados grandes pecadores pelo povo, pela nação de uma forma geral, ao ouvirem a palavra, aquilo despertou fé no coração e eles tiveram mudança de vida e foram agradáveis a Deus. Então a gente vê aqui que a fé é o divisor de águas entre aquele que vai ter a vida transformada e que vai receber as bênçãos do Senhor e aquele que não, que vai permanecer do jeito que sempre foi e vai seguir pelo caminho de acordo com aquilo que ele acha mais certo. Então a gente vê essas duas situações. A fé vai ser esse divisor de águas. Com relação ao arrependimento, a gente vê aqui no último versículo, no finalzinho, que o pessoal que era da liderança religiosa ali de Israel, mesmo ele vendo os publicanos e as prostitutas se arrependendo e mudando de vida, ainda assim eles não se arrependeram dos seus maus caminhos, eles não admitiram que eles estavam errados, né? Eles não admitiram que eles tinham ali uma situação que precisava de um confronto, que precisava de uma mudança. Então eles não tiveram arrependimento. E isso faz também com que eles sigam na rota que eles sempre viveram, né? Ou seja, afastados de Deus, tendo ali o respeito do povo, sendo até admirados pelo povo, pelo conhecimento, mas longe do Senhor. Tem até um outro texto que fala: esse povo honra-me com os lábios, mas porém o seu coração está longe de mim. Ou seja, né?
tudo era da boca para fora. Tinha lá o glória a Deus, tinha lá o estudo da palavra, tinha lá a palavra do que era certo fazer, mas porém o coração deles não tinha nada daquilo, né? O coração deles, eles só estavam preocupados com seu próprio orgulho, com seu próprio ego, com a questão de querer aparecer e querer ser reconhecidos pelo povo, querer os títulos, os cargos que traziam alguma importância perante a sociedade, mas agradar a Deus, eles não tinham isso no coração, eles não queriam realmente seguir o caminho de Deus, eles queriam a fama, queriam as facilidades, a admiração que é pertinente do seu cargo. Mas nós não podemos ser assim, né? Nós temos que realmente admitir as nossas falhas, admitir os nossos erros. O confronto da palavra de Deus, ela continuamente ela vai estar nos mostrando aquilo que nós devemos melhorar, a maneira como nós devemos pensar a respeito de cada situação. E à medida que nós crescemos espiritualmente, nós vamos experimentando mais do Senhor, vamos experimentando mais de comunhão com Ele, mais da transformação que Ele tem para as nossas vidas e também mais das suas bênçãos, mais da sua proteção. O Senhor ele vai à frente dos nossos caminhos e nós vamos logo até seguindo, desfrutando daquilo que ele tem para nós. Então esse é um ponto importante, né? Se nós quisermos ter ali um relacionamento vivo com o Senhor, se nós quisermos realmente ter uma vida transformada e uma vida ali que esteja de acordo com aquilo que Deus tem para nós precisamos de 3 coisas. Primeiramente, obediência, como nós vimos no início da mensagem. Depois, fé, acreditar que a palavra é verdadeira, né? E ter essa aplicação prática dessa palavra sobre a nossa vida. E o arrependimento. Quando errarmos, quando o Senhor sinalizar que nós estamos errados ou estamos fazendo alguma coisa que não está agradando, que nós possamos ter arrependimento, admitir o nosso erro, admitir a nossa falta e largar, né? Como diz lá em Provérbios 13, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, esse alcança misericórdia. Então é confessar diante do Senhor, Senhor, errei, Senhor, pequei, fiz errado, mas agora eu quero que o Senhor me perdoe e me fortalece para me mudar a rota da minha vida, para me sair dessa situação, para que eu possa novamente andar pelos seus caminhos. E aí nós vamos ter vidas que agradam a Deus de acordo com a vontade dele, tá bom? Então essa foi a mensagem para hoje, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Se você gostou da mensagem, clica aí no gostei, né? Compartilha o vídeo aí para que mais pessoas possam estar ouvindo essa mensagem. Se inscreva no canal, né? Clica no sininho para que você possa receber as notificações quando sair vídeos novos aqui no canal. E visite as nossas redes sociais, visite lá o nosso site. Nosso site é o www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, Facebook e o Twitter. Tudo isso /Auxílio Bíblico. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique em paz, né? E que você tenha um excelente restante de dia. Deus abençoe.